Esse é um momento esperado. Todo sábado a gente tem esse momento aqui para estudar, para falar da palavra de Deus. E é muito bom. Estamos estudando aqui sobre a lição Educação e Redenção. Esse é o nosso tema deste último trimestre de 2020. E para comentar com a gente hoje, eu quero apresentar para vocês um amigo, professor Zutonei Velasco, uma pessoa muito especial, tem amizade. Ele, a sua esposa Kelly e a Zuzu, a sua filha tão amada por todos nós aqui. Professor, seja bem-vindo, é muito bom ter com a gente. Dê seu abraço, seu comentário a todos que estão com a gente no ambiente virtual. Um feliz sábado a todos. Eu quero desejar a todos vocês que estão aí no nosso ambiente virtual, né, pastor? Isso. Um feliz sábado, muito obrigado por sua presença. E eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade, porque Ele nos privilegia a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Muito obrigado por sua presença e estude conosco, não é, pastor? A gente vai ter esses momentos aqui, o pastor vai estar aqui conectado com você para ouvir sua pergunta, seu comentário. Muito obrigado por sua presença. A gente tem várias pessoas, professor, aqui com a gente. A Kelly Bezerra, ela está perguntando qual foi o Salmo 11, tá, Kelly? O Salmo estudado hoje foi o Salmo 11. A Ivanise, a Aparecida, quem mais? A Tereza Ferreira, a Zilda Castro, que bênção, a Jean Carla, a Maria Raimunda. Bom, seja bem-vindo. Esse espaço aqui do chat é onde você pode fazer uma pergunta, um comentário e estar com a gente aqui interagindo durante o estudo da nossa lição. Professor Zutonei, antes de a gente entrar no tema, a igreja ela tem vários serviços aqui, né? E como o senhor hoje lidera a área da educação adventista dentro da Igreja do Marco, qual o recado que o senhor tem para os nossos estudantes, sobretudo que vão fazer o Enem agora no final do ano? Bom, o recado é que nós possamos sempre ter o foco. E a Igreja do Marco não deixa a sua responsabilidade. Juntamente com o pastor Fanuel, o Departamento de Educação, com a sua liderança, tem um projeto chamado Enem Marco. O que é isso, Zutonei, Enem Marco? É onde, pastor, a Igreja do Marco usa, né, seu grande leque de educadores, de professores, para interagir, para tirar dúvidas sobre questões de Enem, sobre alguma dúvida do conteúdo programático do Enem. E nós estamos aí nesse processo. Amanhã será o nosso terceiro domingo, das 8h30 da manhã até às 11 horas da manhã. E amanhã, pastor, algo interessantíssimo. Amanhã vai ser sobre linguagem e suas tecnologias. Nós convidamos você para estar conosco. Zutonei, como é que faço? Tem que me inscrever? Não, você vai receber este link que a turma está colocando aí, ó, na tela. E é só você apertar em cima do nome, linguagem, né? Linguagens, que é ali, ó, 22, certo? Linguagens e códigos. E aí você já entra direto via Zoom em nossa aula. Okay? E aí a pessoa pode pedir pelo nosso número de contato, professor, eu te mando também especificamente o contato, sim, o link da reunião de amanhã. Isso. Mas é bom também ter já do dia 6, né, que seria a última aula. Nossa última aula. E sempre o último é um gostinho de quero mais, é de matemática e sua tecnologia. Professor, da dinâmica da aula, vai ser feita uma abertura, uma oração, e qual é a dinâmica da aula para o aluno saber se ele vai poder perguntar alguma coisa? Sim, deixa eu explicar para você como é. Às 8h30 em ponto, nós iniciamos com 10 minutos de meditação, porque nós vamos ver na lição, não há sabedoria, não há conhecimento sem a palavra do Senhor. Verdade. Mas nós começamos com 10 minutos de meditação e logo depois é uma equipe de professores. Vamos ter língua portuguesa, vamos ter língua inglesa, vamos ter espanhol. Não é? Eu acho que um pouquinho de redação aí para dar uma pitadinha de redação. E eles falam os tópicos que mais costumaram cair. E aí eles dão as dicas, olha, esse assunto aqui é recorrente, esse assunto aqui já foi recorrente, está com uma perspectiva de cair novamente. E aí você pode, juntamente, naquele momento, pelo chat, perguntar. E eu vou estar ali como o mestre de cerimônia. Eu leio a sua pergunta, vou fazer igual o moderador. Eu vou estar como o pastor Fanuel hoje. Eu vou ler e vou perguntar
ali para os professores. Em algum momento, nós já tivemos algum aluno perguntando direto via Zoom, né? Perguntando, professor, isso foi isso. E algumas questões que os professores trazem para comentar. Muito bem, professor. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Deus seja louvado, Eu vejo professor. que a igreja realmente quer ser uma apoiadora, uma servidora de todas as áreas. E a educação é a área que a gente pode alcançar mais ainda testemunho e impacto na sociedade. A gente quer ver nossos jovens bem formados, fazendo o que gostam, bem colocados, né, dentro desse leque de opções educacionais. A gente sabe que o Enem é a porta para isso. Então, parabéns aí por organizar, entrar em contato com mestres que são tão habilidosos nessa arte. E sem dúvida alguma, quem tem participado aí, chegou a me dizer que tem uma média aí de quase 100 conectados aí, cada 80, aula. Que bênção, né? E o interessante é que o nosso público, pastor, é de 100% de professores adventistas. Que bênção. A nossa filosofia, né? Que bênção. E são pessoas que são conhecidas no campo adventista e fora, né, em nossa sociedade, né, belenense. E a nossa lição é sobre educação, né, professor? Olha, eu quero dizer que esse semestre é uma lição que literalmente mexe no meu coração, pastor. Que bom, imagino. Mexe no meu coração. Bom, a gente vai fazer uma oração. Ainda está aberto aí um momento para você participar com a gente. O nosso tema de hoje ele tem como título da lição. É exatamente falando sobre educação e redenção. Então, o tema da semana é o tema geral do trimestre, né? Então, a gente vai orar para a gente dar então início ao nosso estudo, contando com a sua participação. Então, se puder fechar os olhos e participar com a gente dessa prece, oremos. Senhor, muito obrigado por mais esse momento para estudar a Bíblia. Fale com a gente, o professor Zutonei também possa ser usado por Ti para os comentários e cada um que está conosco agora possa também participar, enviar seu comentário, perguntas, para crescermos, não só no conhecimento, mas também na decisão prática de sermos redimidos e educados pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Professor Zutonei, o nosso texto principal, ou de introdução, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Professor, parece que tem alguns princípios aqui nesse texto bíblico, não é? O que a gente pode extrair para começar o nosso bate-papo, aqui o nosso estudo, com base no texto que a gente acabou de ler? Pastor, o interessante é que quando nós olhamos a palavra do Senhor, e alguns chamam de livro, né, simplesmente o livro, mas ele não é um livro, é um super livro, porque ele é inspirado, ele é todo inspirado, e ele é útil. Porque às vezes a gente pode pegar um livro, um romance, alguma coisa, não é, seja lá qual for o livro, você tira algumas coisas que se aproveitam, outras coisas que não aproveitam, mas a palavra do Senhor não. Ela é toda inspirada, ela é toda útil, e ela serve até para me corrigir, para me repreender, me instruir, e principalmente para me educar na justiça, pastor. E eu falo bastante, tá, pastor? A hora que quiser, pode me cortar. Eu só queria comentar que essa palavra toda, ela é muito importante, não é? Porque hoje a gente vive num mundo onde, mesmo no meio cristão, as pessoas querem selecionar o que elas acham que é próprio para o dia de hoje, o que não é próprio. Existem, então, interpretações teológicas diferentes, mas, independente da interpretação, o que fica claro para nós aqui, porque esse texto foi escrito, professor, na época que o que existia era o Velho Testamento. Só. E o texto bíblico diz, olha, toda a Escritura é inspirada. Então, se fosse um toda definitivamente para o momento, seria todo o Velho Testamento, principalmente. E o Novo que estava sendo construído. Mas hoje, no meio evangélico, a gente vê o contrário. Não, o que vale é o Novo e não o Velho. Então, eu creio que esse texto já tira dúvidas de muitas pessoas com relação ao todo da Bíblia, não é? E o interessante é que é uma contradição, né? Porque, na verdade, a Bíblia não fala só no presente. Ela se refere ao passado e também ao futuro, não é? Então, eu acho interessante, pastor, aqui, que eu li uma história, você me permite. Claro, a lição fala sobre parábolas, histórias, cartas, romance, né? Em cantares. Então, tem todas as formas. Eu li uma vez uma história que me impressionou bastante. Porque, veja, educação e redenção. Ora, se nós olharmos
a educação cristã, ela nos mostra a redenção como um caminho de mão dupla. E eu vou lhe explicar por que através dessa história. Um jovem casal, o esposo era do exército, e aí ele foi chamado para a guerra. Mas ele decidiu não ir para a guerra, desertou. Foi preso, foi capturado pelo quartel, foi preso e foi condenado à morte por desertor. E a pena era, no dia seguinte, na hora que o sino da igreja central, o badalo, fizesse o som, às 18 horas ele seria executado. E o que aconteceu? No dia seguinte, próximo de 18 horas, sua noiva corre até próximo do sino, e na hora que eu vou chamar sineiro, não sei se é esse o nome correto, que o sineiro vai lá, o senhor de idade, já talvez com a audição já comprometida, pega a corda para bater, ela se joga no badalo, lá na torre, e aí se agarra, e na hora que ele começa a puxar, ela começa a abafar o som. E ela começou agora, quem sabe, batendo a sua mão na parede do sino, batendo suas costas no sino, sangrando, quem sabe, o braço e mão. E aquele homem batendo ali o sino, sem se preocupar com o barulho, já era um costume, não é? Só fazendo o movimento. Só fazendo o movimento, terminou o tempo, ele foi embora, porque já era o prático. Mas quando ela desceu com as mãos sangrando, toda dolorida. Mas ela foi em direção ao quartel correndo. E ao chegar no quartel, ela reivindicou. Ali naquele momento, os generais que eles estavam, e eles discutindo por que não tocou o sino às 18 horas. Era lei, era sagrado isso. E na hora que estavam naquele conflito, por que não tocou? Porque ele precisava executá-lo. E ela disse, o sino não tocou, e contou a história, que eu fui lá, eu abafei o som, e contou, e mostrou suas mãos sangrando. E aqueles soldados, aqueles generais, ficaram no conflito entre a ordem e o amor. Eles entenderam o que era aquele amor daquela mulher, mas a ordem que não podia ser quebrada. E um deles disseram, não por ele, mas pelo amor dela, ele vai ser solto. E todos votaram que sim. E nessa hora, alguém chega lá na cela e fala, olha, você está ali, você não vai morrer. E ele falou, mas eu estou tão nervoso que eu não ouvi nem o barulho do sino. Ele disse, mas o sino não tocou, porque alguém amou você. Alguém ama você e alguém derramou sangue por você. E agora, ele sai e diz quem foi. Foi a sua noiva. Então, pastor, quando a história fala, quando a educação fala que a redenção é uma via de mão dupla, é que Deus veio a nós, Jesus veio a nós e morreu na cruz. Ele pagou o preço. E nós devemos ir nessa mesma via, em direção a Ele, para conhecer, reconhecer como não amar alguém que se machucou tanto por mim, não é? E essa história é uma história de final feliz, certo? Que a Bíblia fala, né? Nós temos a garantia do final feliz, pastor. A história é, eu quero ou não entrar nessa história. Deus já pagou um preço e diz, filho, a história do mundo é muito parecida com a história da Bíblia. Mas a história do mundo você não sabe o que vai acontecer, mas a história da Bíblia você sabe. Os personagens estão todos traçados. Eu só preciso colocar o seu rosto ao meu lado para um dia morarmos juntos no céu. Eu acho que é só isso. Então a gente já tem um spoiler aí do último episódio dessa série, né? E ele é um final feliz com o nosso Deus, que Ele vai criar novas todas as coisas, né? Então a dor, o sofrimento, a desigualdade, o preconceito, né? O bullying, as derrotas que hoje a gente enfrenta e estão ao nosso redor, não mais existirão. Graças a Deus, né, Amém, pastor? por isso. E que machucam outros. Quantas pessoas já não foram machucadas, né? E isso tem a ver, pastor, com quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim. Porque, pastor, se nós formos ver na lição, é muito forte isso. Deus deu ali uma responsabilidade grande à educação. Porque, veja, Deus criou Adão e Eva, tudo era perfeito, aí o bichinho, eu digo bichinho, né, porque não sei se é assim, foi lá, a serpente, e disse, olha, se você não comer, certamente não morrerás, porque Deus disse, certamente morrerás. E ele usa a mesma linguagem no sentido contrário, certamente não morrerás. Então, o que o inimigo fez e sempre fará?
é negar o propósito pelo qual Deus constrói as coisas. Ora, se ele fala, certamente não morrerás, ele tentou, ela caiu, e quando ela caiu, ela passa para Adão, e aí depois, quando Deus volta, ele já vê a sua imagem manchada. Ele já vê a alteração do propósito pelo qual ele fez, que era eles poderem se comunicar de uma forma limpa, tranquila, amorável, onde Deus não faz questão de ser Deus, Deus faz questão de ser amigo, carinhoso, alguém próximo, alguém para compartilhar. E agora, quando tem essa ruptura, porque Deus é amor, mas é justiça, e quando tem essa ruptura, ele diz, olha, eu já tenho o plano B, eu já tenho, então na verdade já tenho o plano B. E aí, por que falar tudo isso, pastor? Porque aí entra o processo de redenção. Eu tenho como professor, o senhor como professor também, né? Professor de Bíblia, né? Como pastor, nós temos a missão, primeiro, de aprender, porque ninguém ensina o que não sabe. Nós devemos aprender verdadeiramente, para ensinar. E ensinar o quê? Que necessitamos retomar, ou reaprender, ou rebuscar, ou tornar semelhantes o que nós perdemos, que é a imagem e a semelhança do Senhor, a despeito de quem eu seja. Eu acho que esse é um... Perfeito. Bom, o senhor citou a imagem de Deus, seria bom a gente ler o texto bíblico. Sim. Que é Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, você pode ler também aí com a sua palavra, a sua Bíblia. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre peixes do mar, aves dos céus, sobre animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Professor, imagem e semelhança de Deus. Alguns podem pensar, será que a forma física que eu tenho é a forma física de Deus? O que seria esta imagem e semelhança? O que ela envolve de fato? Pastor, essa semana foi... Eu olhei assim no espelho, quando eu olhei para o meu nariz, eu falei, será que Jesus era desse? Mas eu acho que graças a Deus não. E isso é um problema teológico. Tem pessoas que se aprofundam, mergulham para chegar numa solução. Eu acredito particularmente, pastor, que existem alguns mistérios que só no céu nós vamos saber. Mas, assim, a lição, ela literalmente é um processo educativo. Sim. Porque ainda de questionar isso, se nós parecemos mesmo, se Deus é forte, se Ele é alto, na verdade, a essência é aquela do Éden. Deus falava, Adão falava. Deus sentia o aroma, Adão sentia. E, na verdade, o que eu entendo, não sei se estou certo ou errado, pastor, mas eu entendo que, na verdade, a lição fala que ser imagem, né, Deus, imagem e semelhança de Deus, é buscar ou rebuscar, voltar no princípio que Ele fez, que é o caráter, a postura, o amor, a forma de pensar, a conexão direta com Ele. Na verdade, a lição fala de uma reconexão entre mentes, entre uma mente finita e uma mente finita, entre Deus e homem. Então, eu acho que essa imagem e semelhança é, na verdade, essa conexão. E eu gosto muito de contar, eu vou contar, e aí eu aprendi na lição, pastor, que tem várias formas de ensinar, né? Então, eu vou falar uma rapidinho. A Universidade dos Estados Unidos, sabe que os Estados Unidos, o pastor falou aqui, é top na questão de tecnologia. Eles criaram um robô. A última geração, o que você imaginar de tecnologia, imagine alguma coisa em tecnologia, é 10 vezes melhor. Para você ter ideia, preste atenção. Pastor, o robô faz todas as atividades da casa. Ele lava, ele passa, ele cozinha, ele limpa a casa, ele atende telefone, Nossa. Tudo. Ele é capaz de fazer as duas. E um detalhe, agora vem um lado bom que me deixou emocionado. Ele é capaz de colocar uma comida no fogo e não esquecer. Opa. E não queimar. Olha aí. Certo? E ele é capaz, ele tem um HD que ele baixa os as receitas, as melhores, e ele é capaz de produzir. Se alguém da família quer encontrar alguém, eles lançam o GPS dele, e ele consegue localizar e mandar mensagem para todos que precisam se reunir. Pelo dispositivo de Pelo cada um. dispositivo eletrônico. Ele conseguiu fazer uma coisa que só 2 pessoas que eu conheço fizeram.
esse robô e um pastor da AMPA. Foi o leite de amendoim, pastor. Ser uma delícia. Esse robô conseguiu fazer, eu não posso falar quem é, tá, amigos internautas? Eu não posso. Mas veja, quando ele estava... E um detalhe, esse robô poderia citar qualquer passagem da Bíblia. Nossa, ele conhecia a Bíblia toda. O HDP, o que você falasse a palavra, ele dizia todos os títulos. Mas uma coisa, alguém perguntou, e o que ele não faz? O que esse robô não faz? Tem alguma coisa, o dono disse tem. O Criador disse tem. E o que ele não faz? Ele não é capaz de amar. Ele não é capaz de emitir sentimento. E a pessoa disse, mas por quê? Se você conseguiu coisas piores. Ele disse, porque amar e gerar sentimentos faz parte da criação do Senhor. Uau. Esse cientista era um cristão. E ele ali testemunhou, no meio acadêmico top do top, que acima daquele conhecimento todo, existia um Deus que dava a ele, o que a gente vai falar depois, de sabedoria, para criar simplesmente uma máquina. Mas essa máquina, esse ser criado, não superava o seu Criador jamais. Eu até vi, professor, uma vez um robô, só o rosto, só a face, que ele reage ao que ele vê e ouve. Então, se ele vê alguém sorrindo, se ele vê alguém triste, ele faz a cara triste. Só que ele só reproduz o que está vendo. Então, não há sinceridade, não há verdade naquela expressão. Na verdade, só existe reflexo. Só reflexo. Reflexo, né? Então, realmente, a gente tem uma mente diferente de todas as outras criaturas. E eu creio que essa imagem e semelhança, como o senhor bem mencionou aí, é o que nos possibilita nos conectarmos com o Criador. Essa autonomia, essa independência que a gente tem, a capacidade de amar, a capacidade de reproduzir. Um homem com uma mulher formam uma família e se reproduzem ali. E o detalhe, pastor, que quando Deus criou sua imagem e semelhança. Ele pecou, mas quando nós temos filhos, o senhor sabe, eu também, né, parece com o pai, parece com a mãe, parece com os dois. Mas parece, sim, não é? Então, mesmo sendo seres pecadores, nós produzimos algo semelhante, nossa imagem é semelhante. Agora, pastor, interessante que domingo, Ellen White fala em todos os seus livros de educação, todos que passam por educação, fala, pastor, que ela bate assim, muito forte, que qualquer livro de educação, ela sempre diz que a nossa missão é resgatar o caráter de Deus em nossa vida. Ponto final, não é? E essa missão é muito forte, porque uma vez que eu viva de acordo com a mensagem do Senhor, alguém vai dizer, ó, aquele ali é diferente, mesmo na confusão, mesmo numa situação difícil, ele vive na miséria, mas ele não está na miséria. Isso é forte, ele vive na miséria, mas ele não está. Ele não é da miséria, ele é diferente. E eu acho que é isso que faz. E aí, pastor, eu me lembrei de uma matéria na época que eu fiz ensino médio. Olha só, um dia desse, né, que eu fiz ensino médio. Há pouco tempo. E eu achei interessante. Aqui o final da lição domingo fala da responsabilidade que nós temos de ser a imagem para transmitir Deus a outros. E aí eu lembrei de uma matéria da física, que é chamado de Lei Zero da Termodinâmica. E aí eu fui pesquisar, porque eu não estava bem seguro, né? Eu fui pesquisar e era isso que eu lembrava mesmo. Ele diz, se três corpos têm a mesma natureza, se eu, o corpo B, entrar em contato com o Senhor, que é o corpo A, a gente vai ter o equilíbrio, a gente vai entrar em equilíbrio, certo? Vai ter uma troca, vai ter o equilíbrio. Se o corpo B entrar em equilíbrio com o C, Papai do Céu, lá em cima, se nós entrarmos em equilíbrio, com certeza vai passar, por osmose, vai passar de lá para cá. E eu vou ficar equilibrado, porque Ele vai me capacitar, Ele vai me trazer a paz, Ele vai me dar tranquilidade. Só que a lei diz o seguinte, se o corpo A entra em equilíbrio com B, B entra em equilíbrio com C, automaticamente A também está em equilíbrio com C. Isso entende? Entendi. A lei zero da termodinâmica diz, se o corpo A está em equilíbrio com B, B com C, então você pode garantir que o A está com C. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida, as nossas ações, ou tentar resgatar, ser imagem e semelhança de Deus, é evangelizar. É o id. Então eu posso não falar nada, pastor. Eu posso ser envergonhado para pregar. Eu posso ser envergonhado para olhar na câmera, e é verdade, eu não tenho muita afinidade com câmera. Você vai me ver mais olhar para o pastor, não é? Câmera,
ou você cantar, isso não tem problema. Eu acho que o maior problema é nós não vivermos verdadeiramente o cristianismo, é não olhar nas Escrituras, tentar nos reconectar. Eu acho que esse é o maior dilema. E Satanás pega nisso, ele foca nisso. Jesus, quando estava lá, disse, para que você é filho de Deus? Não faz isso. Tu és mesmo filho de Deus? É colocar dúvida. E quando eu penso, eu sei imagem e semelhança de Deus do jeito que eu sou errado, minha esposa sabe como é que é, minha filha sabe como eu sou. E aí Deus diz, filho, você, a despeito de quem você é, a educação cristã é você me conhecer, é você entender e você voltar para mim. É isso. Amém. Então as pessoas podem não conhecer a Deus, mas elas veem Deus através da nossa vida, né? E aí se conectam com Ele. E quantas pessoas, pastor, um dia não estarão do céu e vai dizer, pastor Fanuel, eu conheci a palavra de Deus, sabe como? Como? Um dia que você na feira falou comigo, e você foi tão carinhoso a maneira de falar comigo, que eu decidi ir numa igreja adventista. Uau. E de lá eu nunca saí. Quer dizer, não foi num sermão que você pregou, mas foi na sua fala, lá no ambiente do dia a dia. E que foi na sua igreja, porque a sua igreja pode ser na feira. Amém, que pode isso ser, né? Oxalá que, né, que o Papai do Céu abençoe. Muito bom. Muito Aqui a gente tem que aprender, né, professor, que o evangelizar não é quando eu estou usando uma roupa dentro de um ambiente sagrado ou um templo, é no meu dia a dia, na minha vida pessoal, é na brincadeira, é no futebol, é naquele lazer, é no meu momento de compras, é aquela parada para abastecer o carro, é onde eu estou representando ou não Deus e a minha conexão com Ele para o mundo, né? E para um professor, pastor, e aí eu acho que foi domingo ou sábado, eu disse que é uma relação entre professor e aluno. Isso é uma sabedoria que a gente tem que pedir todos os dias antes de sair de casa, orar. Porque muitas vezes, como nós lidamos com nossos alunos, irão abrir não só uma porta, mas uma mente. Já pensou quando um aluno pergunta para você, e você diz para ele, de novo, poxa, mas você não entendeu? Isso quebra qualquer forma desse aluno se sentir tranquilo. Não é? E eu sempre digo, eu dou aula, pastor, para o curso de licenciatura e o curso de pedagogia. E eu digo que ser professor não é uma profissão. Nós não somos profissão. É uma vocação, né? É um sacerdócio. É um sacerdócio. Por quê? Porque se você hoje fechar os seus olhos... Eu vou fazer um desafio. Eu vou desafiar o pastor Fanuel aqui. Não foi combinado, tá? Talvez ele não me chame nunca mais, mas vou desafiá-lo. Lembre de um professor ou professora sua. Lembre agora. Me fale, consegue lembrar o nome? Ah, sim, Maria. Maria. Agora me diga, por que você lembrou na Maria, se você teve vários professores, mas por que a Maria? Pela paixão com que ensinava a matéria de matemática. Veja, olha só, e aí tá, pastor, muitas vezes talvez ele nem lembre, né, da porcentagem, da fração, mas vai lembrar do carinho, do cuidado, até do erro, tornando o um aprendizado. Não é? Então eu acho que isso é legal. E nós, muitas vezes, temos isso. Eu estou sentado aqui na nave da igreja, chega alguém do meu lado chorando, ou alguém, de forma muito brusca, passando e não pede licença. Não é? E como cristão, como eu sou, eu dá vontade de logo de dar não é? E na hora, humano, cristão humano. Mas quando vai fazer isso, não, Senhor, eu não sei qual é a vida dele. E na hora que eu deixo de fazer isso e faço isso, é porque Deus verdadeiramente está retomando o seu caráter na minha vida. Amém. Né? Eu acho que isso é. Muito obrigado, professor. Vou ler alguns comentários aqui. Um bom dia para o irmão Evaldo. Tem viagem com a família aí pelo Brasil. Um abraço, irmão Evaldo. Deus abençoe. A irmã Leonildes também, Levi Viana. A Nira Santos, ela comenta, é difícil de entender o Velho Testamento. E com certeza a Bíblia é toda inspirada, principalmente o livro de Deuteronômio. Olha aí. A Rose Couto também, que história inspiradora, professor Zutonei. Tá obrigado. A Jean Carla diz, nós fomos criados para o relacionamento com toda a criação. Perfeito. Mas, principalmente, com quem nos criou. No âmbito físico e interacional. A educação é primordial nesse contexto. Obrigado, Giancarla, pelo comentário. Perfeito, perfeito. A Stephanie
quando o homem se tornou Arão, o termo usado para qualificar a serpente, um animal é sacrificado para cobrir toda a nudez. A graça de Cristo cobrindo a nudez humana, a redenção é tão bem demonstrada ali. Ela está comentando sobre aquele episódio, né? A desobediência e Deus então, através do primeiro sacrifício, cobre a vergonha do homem. E aí vem a primeira, eu digo que a primeira missão do sacerdócio, porque a vida de professor, pastor, é uma vida, não é na sala de aula. O maior processo é fora da sala de aula. É onde ele elabora, onde ele cria, verdade, onde ele planeja, onde ele corrige. E hoje esse ambiente está misturado num lugar só, né? E hoje nós temos aí virtualmente essa emoção toda. Mas eu quero dizer o seguinte, que ali, esse Deus, professor, rabi, né, ele vem com um propósito de amor. Porque, ora, ali surge o processo substitutivo, onde o homem pecou e quem peca merece a morte, mas ele, Jesus, quando veio, não pecou. Já tinha o plano, então ele foi necessário, ele vir para que houvesse a troca. Não é? Eu mereço morrer, mas eu morro, mas você tem vida. E essa vida, e aí, pastor, uma coisa importante, aí que entra a educação. Eu tenho direito a nascer de novo, né? A ter vida. Mas desde que eu use meu livre-arbítrio, eu quero ter essa vida. É a mesma coisa, eu ensino numa turma, pastor. Mas se o aluno disser, eu não quero aprender, professor, estou fora. Eu posso fazer o que fizer, eu posso tentar abraçá-lo, eu vou até abraçá-lo. Mas ele não vai aprender, porque é uma decisão. É o livre-arbítrio, é o respeito por aquilo que a pessoa quer. Interessante isso que ela falou. Muito. A Elia Zancó manda um abraço aqui para o senhor e diz assim, ó, louvado seja Deus pela vida do professor Zutonei, que tenhamos mais professores cristãos que preguem com a vida aos seus alunos. Aí não vale, pastor, não lê esse negócio não que mexe no coração. Que benção, chega a dar um nó aqui. Muito obrigado aí a Carla, a Andresa, pela participação conosco. Deus seja louvado. No nosso chat. Professor, o senhor tem algum mestre que o senhor se lembra até hoje, que guarda no coração como referência para o seu sacerdócio como professor? Olha, eu tenho vários, pastor, mas eu vou pegar recente. Uma professora, ela não é adventista, ela é cristã. E eu estava em Belo Horizonte fazendo mestrado. E na hora que ela passou a atividade da disciplina dela, ela disse que não haveria em nenhum momento quebra das regras. E todas as apresentações seriam no sábado. Eu respirei fundo. Banho de água fria, né? Respirei e falou, Senhor está no controle. E aí o cristão tem que ter o bom senso. Eu jamais levantaria ali e falava alguma coisa. Em público, eu né? Esperei, comecei a orar, falar, Senhor, eu não sou digno. Nossos mestres aí, mestre. E aí eu perguntei, terminou a aula, eu falei, Senhor, me capacita, eu só quero isso. Mesmo que eu não consiga, que eu saiba pelo menos testemunhar para ela, por que eu vou fazer isso? E aí fui até no final da aula, e eu falei, olá, professora. Ela falou, olá, garoto de nome difícil. E eu falei, tudo bom, professora? Ela, tudo bom. Falei, professora, de tudo que eu tenho aprendido com a senhora, eu quero dizer que valeu a pena cada momento aqui dessas aulas. Mas, infelizmente, eu não vou estar com a senhora no sábado. E ela, por quê? Porque eu guardo o sábado, eu sou adventista do sétimo dia. Eu creio que das 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado, foi o primeiro dia, o sétimo dia, o sábado do Senhor. E aí eu falei para ela, lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, no sétimo dia, o sábado do Senhor. Eu citei todo, me empolguei e recitei todinho. Foi embora. Ela me olhou e disse, eu já ouvi falar desse povo. Então eu faço o seguinte, abaixou a cabeça e começou a escrever. Aí o coração disparou. Eu pensei que ela já estava me dando a indicação para largar o curso de mestrado.
E aí ela escreveu, ela falou, olha, Tonei, te espero às 19 horas, sábado à noite, da minha casa. É mesmo? Aí eu falei, eu tenho uma biblioteca, você vai pegar os materiais, eu tenho o livro, eu vou lhe dar, vá lá e você vai ter a segunda-feira de manhã para apresentar. Uau! Pastor, eu fui. Aí eu não sabia andar direito, fui com sogra, esposa, filha, todo mundo. Chegou lá, pensa, eu fui visitar uma amiga, me colocou para dentro e tal. Eu até esqueci o motivo pelo qual eu estava lá. E aí, no final, ela falou, Tonei, estão aqui seus livros, já separei. Pastor, terminei. Eu tive o prazer dela me convidar, você não quer ser me orientando? Eu falei, quero. Ela foi minha orientadora. Ela esteve em Belém passeando, conheceu Belém por minha companhia, mas infelizmente ela veio de surpresa. E quando ela veio, eu estava pela CPB viajando, dando treinamento. Mas eu liguei para minha mãe, a minha mãe saiu com ela, passeou em todos os lugares, ela e o filho. Na época ela já tem uma idade bem avançada. E pastor, eu sempre ligo para ela. A forma como ela respeitou aquilo que eu acredito. Porque ela é o top, ela já foi secretária de Educação de Minas. Ela é uma sumidade, mas ela tem didática, ela tem empatia, ela tem vínculo, mas a humildade foi a palavra-chave. E a palavra do Senhor em toda, a palavra do Senhor é toda inspirada, ela toda serve para ensinar. E ela diz que ela educa na justiça. Ela me diz como professor que não importa se eu tenho mestrado, doutorado, não importa se eu trabalho em 2 lugares ou 3, não importa, pastor. O que importa no papel de ser um educador cristão é que eu possa olhar para o meu semelhante e entender que ele tem a mesma falha que eu tenho. A mesma falha que ele tem, eu tenho. E que nós somos iguais. E aí, quem trabalha no mundo acadêmico, pastor, sabe o que eu vou falar agora. O senhor também sabe que o senhor vive esse mundo acadêmico. Parece que o título vai aumentando e o peito vai inchando, sabe? Parece que a expansão pulmonar vai crescendo, né? E aí, eu gosto muito. Eu já tive algumas situações de experiências maravilhosas. Eu tive um amigo que sempre brincava comigo. Tu não vai pedir pro teu pastor para vir para a reunião sábado? Olha, esse teu pastor é cruel contigo. E eu falava, amigo, não vai dar, de sábado eu vou. E pastor, eu saí de férias uma vez, quando eu voltei, esse amigo me chamou, preciso falar contigo urgente. E quando eu fui sentar com ele, eu falei, lá vem brincadeira, mas é meu amigo. Né? Eu dava aquele sorrisinho leve, batia no ombro dele, não falava nada. E quando eu sentei com ele, eu lembro como se fosse hoje aquele dia, pastor. Eu sentei, eu estava esperando a brincadeira. Ele me abraçou e disse, Tonei, me perdoa por todas as brincadeiras. E eu falei, que brincadeira? Não lembrava, cara. Que brincadeira? Ele falou, a brincadeira sobre sua religião, sobre aquilo que você acredita. E eu falei, amigo, está perdoado, tranquilo, quem sou eu para... E ele falou, eu já estou começando a frequentar e estou conhecendo Jesus. E ele passou, através de uma outra pessoa, através de um estudo, a conhecer a palavra do Senhor. Amém. Né? Olha Amém. Que legal, pastor. E aqui, eu acho interessante, e aí voltando para a sua pergunta, ela me fez entender que o título não é tudo. O título, na verdade, quanto mais a gente sobe, mais a gente reconhece que está no chão. E aí eu cito Basílio Pascal. Ele era físico, filósofo, astrônomo. Se você procurar Basílio Pascal, ele é o top, pastor, da parte do mundo acadêmico. O senhor sabe o que ele escreveu em um livro? Basílio Pascal. Ele era considerado, chamado o cientista do coração. Mas todo mundo acadêmico respeita ele pelo conhecimento que ele tem. Aí ele escreveu no livro dele. Eu decorei, pastor, de tão feliz que eu fiquei. Ele diz o seguinte, vou recitar para você também. Conheço o céu e a terra, conheço o finito e o infinito, mas a minha maior descoberta foi que Jesus Cristo morreu na cruz de braços abertos, para eu não viver de braços cruzados. Uau. Pastor, o dia que eu li isso, eu mudei a minha vida. Porque quantas vezes eu fiquei de braços cruzados? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Vou repetir, alguém estava dizendo, repita. Conheço o céu e a terra, o finito e o infinito, mas a minha maior descoberta foi que Jesus Cristo morreu na cruz de braços abertos, para eu não viver de braços cruzados. Isso, pastor, aí eu entendo por que ele é chamado no mundo acadêmico de o cientista do coração.
Porque o seu livro de cabeceira, sabe qual era? A Bíblia. A Bíblia. E aí ele falava abertamente, é aqui que eu descubro que eu não sei nada. É aqui que eu tenho a resposta para tudo que eu necessito na minha vida. É show, é show. Isso vindo de um cientista, uma pessoa renomada, ligada com a ciência, isso traz um embasamento ainda mais forte, né? Eu te perguntei sobre o mestre que te inspira, porque a gente pode ter referências humanas, né? Mas nós temos o mestre mor, o nosso maior professor, que é Cristo, né? E a gente aprende tanto com ele. Na Bíblia ele é chamado de Filho do Homem, Salvador, Jesus, Redentor, Senhor, Cordeiro de Deus. Esses são alguns dos nomes também de Rabi. Alguns mestre, dos nomes, né? de mestre, né? Que é um professor da época. E na verdade as pessoas o chamavam, ele não se denominava. Momento algum. Não é? Mas e aí é o verdadeiro sentido da educação. É quando você faz e que as pessoas, né, rotulam. E aí, pastor, essa é a busca divina. Isso que significa restaurar. Onde tinha a semelhança, o pecado trouxe a dessemelhança. Sim. E quando fala aqui na palavra, Jesus veio para tornar semelhante. Eu acho que é essa a grande sacada. Esse é o plano da redenção. Sim. A educação cristã é ensinar que a redenção é reconectar o plano original a despeito de quem eu seja. Mesmo eu sendo pecador, seja o pior de todos, eu tenho, pelo sangue derramado da cruz, a oportunidade de me conectar novamente com o Pai, com o grande mestre, com o grande Rabi. Amém. O profeta Isaías, que foi quem mais escreveu sobre a vinda do Messias, no capítulo 11, verso 2, ele diz: repousará sobre ele, o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. A gente percebe claramente que o ministério de Cristo, ele não foi dedicado à cura, ao milagre, ao sobrenatural, mas ele dedicou muito do seu tempo, posso arriscar aí 70% do seu tempo, ao ensino. O tempo todo ele estava ensinando. Por que, professor, que Cristo dedicou tanto tempo para o ensino? Se ele poderia ter curado mais, ele poderia ter aliviado mais o sofrimento. Por que ele dedicou tanto tempo para o ensino? Pastor, olha que pergunta forte. Mas eu vou lhe falar uma coisa que eu ouvi. Eu tinha um pastor, não sei se você conhece, um professor, Reinaldo Cerqueira, né, parte de Pentateuco. Sim. E quando ele me falou esse nome, peripatético, e aí eu gostei muito desse nome, eu lembrei o que é peripatético. É o método peripatético, é o método que eu vou caminhando e vou ensinando. Jesus usou o método peripatético, né? Tem que decorar o nome, peripatético. Esse método para ensinar, ele caminhava. E existe uma coisa chamada etnomatemática. O que é etnomatemática? É quando eu vou na Ilha do Marajó, eu ensino as crianças matemática usando caroço de açaí. Eu pego a realidade da pessoa para ensinar o que eu quero. E Jesus usou o método. Esse método, ele, na forma peripatética, ele ensinava, era no campo, ele falava das árvores, das flores. Era no mar, ele falava... Então, ele usava isso. E aí, pastor, interessante que quando Jesus usa esse método, ora, ele ensinava. E quando ele ensina, ele vai direto ao coração. Eu brinco, pastor, eu gosto de brincar muito, que se eu flechar o coração, por osmose vai para a mente. Mas se eu flechar a mente de um aluno, não garante que vai para o coração. Jesus flechava o coração, sabe por quê? Porque quando ele ensinava o coração, pastor, aquele cego de Jericó, ele foi na frente de Jesus, quando ele chegou na frente, Jesus disse, vê a tua fé o quê? Te salvou e não te curou. Salvou. Porque na verdade, o que Jesus estava fazendo, ensinando, era que você sentisse paz em meio à tribulação. Você poderia nem enxergar mais, mas você ia sentir paz. Você poderia nem ter a sua saúde restabelecida por um câncer, qualquer coisa, mas você vai entender quem é o seu Deus, que é o Deus do milagre. E se você não ficar curado, Ele assim o determina. Certo? Então, quando Jesus ensinava, e os 70% que ele ia direto ali, ensinando de forma peripatética, isso mostra a essência do seu ministério. 3, 4 anos Jesus fez o ministério.
3, 4 anos é o ensino médio aqui no Grão-Pará, 3 anos. 4 anos é um curso de pedagogia, de engenharia, não, engenharia é 5, mas psicologia. Um bacharelado, né? É um bacharelado. E quando os alunos saem do bacharelado, entenda uma coisa, ou do ensino médio, ele sai, nós dissemos tchau, foi muito bom, continue seguindo, mas agora ele vai ter que responder por isso. Jesus disse não, eu vou deixar, e lá na frente eu vou falar sobre, né, quem ele deixou. Então é isso, pastor, ele ensinava com o propósito de dizer, olha, volte à imagem, restaure, entenda quem você é o Filho de Deus, você é Filho de Deus, você pode em mim observar e ver o reflexo, eu sou o Pai, certo? Quem vê o Pai vê a mim, né? Okay. E eu vejo também, professor, que ele poderia fazer um milagre, mas a pessoa voltaria a ter outros problemas. Agora, o ensino na redenção, ele constrói, ele reedifica, ele transforma. E ele dá para a pessoa, para o ser humano, aquilo que nenhuma outra coisa pode oferecer em nenhum outro lugar, que é a vida eterna. Pastor. Então, Cristo ele investiu no ensino, na educação, porque o que ele quer fazer em nós hoje é restaurar a imagem do Pai, que foi afetada pelo pecado, e nos conferir aquilo que foi perdido pela desobediência, que é a eternidade. Então isso supera qualquer outra dádiva temporária que a gente possa alcançar. Verdade. Por isso, como diz 2 Crônicas 7,14, eu tenho que buscar a face de Deus e não as suas mãos. Não um milagre imediato, mas a sua presença e a semelhança com Ele. O senhor tocou na palavra fundamental. Transformação. Se eu consigo sair do corpo pecaminoso e nesse corpo pecaminoso eu consigo entender qual o propósito de aprender no Senhor, ainda com o corpo pecaminoso, eu começo a ter uma vida tão próxima a Ele, que isso será de benefício a mim. Aí a gente entra na Moisés e os profetas. Sim. E aí nós entramos nele, por quê? Porque quando eu começo a me relacionar com Deus, eu entendo qual é o propósito da Bíblia. Porque veja, lá fala da Torá, né? O que é a Torá? A Torá muita gente acha que é lei. Por quê? Porque tem muita lei lá dentro. Mas a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Não é. E aí eu coloquei aqui na minha lição uma brincadeira. Eu coloquei aqui fake ou fato. Okay. Né? Bora ver o que é fake e fato. Na verdade, a palavra Torá não é lei, ela é ensino, instrução. Aí, o que é fake? Fake é achar que a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, regra, preceito, vai fazer com que a graça do Senhor esteja comigo. Isso é fake. Porque, na verdade, a Torá, a lei do Senhor, ela serve pelo contrário. Para que eu possa ter vida e abundância, para que eu seja feliz, para que eu torne as pessoas do meu lado felizes. E não por mérito, né? E não por merecer essa... E não falar, eu quero a graça. Não, eu não estou preocupado com a graça. Eu estou preocupado em viver feliz, em crescer em sabedoria e graça na presença do Senhor. Okay. E quando eu cresço... Se eu ver que eu dou uma parada, porque senão eu falo muito. Olha, senão eu falo muita muito. Participação aqui. A Levi Viana gostou muito, inclusive vou tentar escrever depois aqui o pensamento de Basílio Pascal. Vou tentar escrever aqui no Legal. chat. Pastor Fanuel vai colocar aí no chat. A Aparecida fala, olha, eu vou anotar essa frase e repetir todos os dias. Por favor, foi muito útil na minha vida. E entender que nós aprendemos com o Senhor, aprendemos com nossos semelhantes, e aqui está na lição, né, pastor? Relacionamento nosso, entre nós, e aprender com nosso Deus. Muito legal. A Ivanise coloca, todo professor para mim é muito especial, pois tem o conhecimento que não temos e a bondade de nos conceder, com amor, esse entendimento, que precisa muito amor para isso, para ser um professor. É verdade. A Ivanise está correta, pastor. Amém. Pastor, ela falou numa introdução, Jesus como... A Ivanise, obrigado Ivanise, tá aqui. Deus é o mestre por excelência. Jesus, ele pegou Deus deu o dom. Sim. Ser professor é um dom, pastor. Jesus foi comissionado, eu gostei dessa palavra aqui na lição. Jesus veio e se comissionou. O que é comissionar? É quando eu sou uma autoridade,
e eu tenho um cargo de comissionado. Eu quero alguém do meu lado, mas que seja confiança meu. E eu vou comissionar o senhor. O senhor vai ser comissionado. O senhor vai estar do meu lado por indicação. Ora, quando Deus dá o dom do ensino. Ele diz, olha, você não tem uma mente capaz de ensinar ninguém, mas eu vou comissionar você. Você tem um cargo de confiança. E esse cargo de confiança, pastor, sabe o que é? É uma mente finita, tentar entender o que é uma mente finita, tentar entender o que é infinito. E agora, pela comunhão diária, Jesus fazia isso e ensinava as pessoas. E você é rabi? Nicodemos falou, você é rabi, mas eu vejo também as características de você. E aí, pastor, quando a gente vai para uma sala de aula, você vai para uma igreja, você vai para uma recepção de um hospital, nós fomos comissionados. E alguém diz para você, você é cristão? A Carla Andréia, bendito seja aquele que confia no Deus vivo. Amém. Testemunho incrível esse do professor, que bênção. Amém, Deus seja louvado. A Torá quer dizer ensino, instrução, e Jesus ensinava o método significativo, porque ele foi um professor esplêndido, diz a Jean Carla. É uma forma inteligente de deixar uma mensagem com profundidade cognitiva e emocional em cada indivíduo. Quem foi que falou isso aí, pastor? A Jean Carla. Jean Carla, muito legal o que ela falou. E a Jean Carla me fez até lembrar de outro detalhe. O pastor vai dizer, eu não chamo mais o Toné nunca mais. Não, por favor, à vontade, amigo. Pastor, eu sempre brinco com a minha turma de pedagogia, da FAAMA que tenho, de outras instituições que eu tenho. Eu digo que é muito prático. Informação, todo mundo tem. Qualquer pessoa que pegue seu smartphone vai ter informação. Ok. Mas se informação fosse conhecimento, o mundo seria cheio de pessoas maravilhosas. Mas por que quanto mais informação, as pessoas estão mais carentes de conhecimento? Porque a informação, ela é aberta. Se você prestar atenção, pastor, até a Bíblia, no tempo da Inquisição, ler a Bíblia era morte. Hoje a Bíblia está liberada de todas as formas. Se você não quiser ler, você ouve. Não tem nem trabalho de ler. Satanás ficou bom? Não. Satanás mudou a estratégia. Eu te dou a Bíblia, mas vou tirar teu tempo. Tu não vai ter tempo de ler. Você vai dizer que é outras coisas. E aí, a informação, ela se perde dentro do corre-corre do dia. Mas quem entende a natureza, a nossa natureza caída, que precisa ser restaurada à imagem e semelhança de Deus, restaurada, nós tiramos tempo para a palavra do Senhor. E sabe o que acontece? Essa informação, com a vivência, com a comunhão diária, essa informação gera conhecimento. Porque o conhecimento é a minha capacidade de receber a informação e refletir. Isso aqui presta, isso não presta. Isso é útil, isso não é útil. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E aí vira um conhecimento. Por quê? Porque na hora que o Senhor me perguntar, eu digo, olha, pastor, é isso? E na hora que o Senhor perguntar, pastor, eu não posso fazer isso. Gerou conhecimento. E esse conhecimento, pastor, ele seria o top do ser humano. Mas não é, pastor. Porque o conhecimento, ele é pouco. Porque o que a gente acha, pelo nosso pensamento, pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso tato, ele é mínimo. Nós temos que diariamente pegar o conhecimento e buscar a fonte de sabedoria. E quem é a nossa fonte de sabedoria? É Deus, certo? É o nosso Jesus que veio e morreu na cruz. É Ele que nos espelha a retornar ao grande Deus, o nosso Criador. Então veja, conhecimento, informação gera conhecimento e conhecimento gera sabedoria. A sabedoria é quando esse conhecimento, e que eu não intitulo sabedoria, a vivência com o Senhor, esse conhecimento, que eu sou capaz não de opinar. Eu não vou opinar, eu vou argumentar. Porque opinar é quando eu digo sim e não, e não sei porquê. Mas argumentar é quando eu digo eu não vou no sábado. Por que, Zutonei, você não vai no sábado? Porque eu sou filho de Deus, eu guardo a sua palavra. E aí eu tenho argumento. E aí essa informação, aos olhos do mundo, vira sabedoria. E ele diz, aquela pessoa é sábia, mas a sabedoria vem de Deus, pastor, porque o momento que eu desconectar com Deus, eu caio e vou lá para o pré-sal. Amém. Fantástico a gente saber que é possível usar toda a informação que há para a gente não cair no campo de ser uma pessoa sem conhecimento e sem sabedoria, né?
mas infelizmente a gente percebe que é uma caminhada em sentido inverso. Quanto mais informação, menos conhecimento e, consequentemente, menos sabedoria. E a sabedoria, né, professor, ela não depende de uma faculdade, de um título acadêmico. Não. Aliás, a Bíblia fala de um homem que pôde pedir o que quisesse para Deus. Vitória sobre os inimigos, longevidade, riqueza, honra e glória. E aqui diz em capítulo 4 de 1 Reis, Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E ele pediu isso, ele falou, bom Senhor, eu sei que eu preciso estar protegido, eu preciso viver bem, eu preciso de recursos, mas eu te peço uma coisa, sabedoria. Eu acredito que ele já era sábio, porque para pedir isso... Eu ia falar isso. Na verdade, ele só externou aquilo que ele era. Ele intensificou, né? Ele levou a um grau elevado, né? Perfeito. Aquilo que ele já era. Perfeito. Aí eu pergunto, professor, qual é a fonte dessa sabedoria para saber pedir isso, para saber priorizar na vida aquilo que realmente é importante? De onde eu posso obter essa sabedoria? Pastor, o engraçado é que o senhor usou o próprio argumento que ele já era sábio, ele só fez externar. Eu volto quando Jesus sabia que ia deixar os seus discípulos, nos deixar fisicamente. Ele disse, eu vou, mas eles não estão preparados. E eu vou deixar um professor que continue. O que a gente chama na educação de um ensino continuado. Sim, educação contínua. Educação continuada. E ele foi, né? E ele deixou o advogado, consolador. Na lição fala paracleto, né? Aquele que continua, que não é o estereótipo de uma pessoa, mas a função que ele exerce é educacional. E aí, no momento em que nós necessitamos, que nós somos falhos e pecadores, pastor, por mais ligado que eu esteja à videira, por mais firme que eu seja, em algum momento, pastor, eu gosto muito do pensamento que diz, se você hoje, talvez tenha ligado aí a conexão para assistir o culto, uma escola sabatina, e você veio para a igreja Adventista do Marco, você ouviu um belo sermão pelo pastor Goldinho, mostrando, e eu até pedi para ele, eu falei, pastor, vamos compartilhar esse sermão. Anotações. Não é? Eu digo para você o seguinte, Deus tem um propósito. Então, pastor, quando na palavra do Senhor ele diz, olha filho, busque o Consolador, busque o Ajudador. Nós temos que buscar, pastor. Esse Espírito Santo é aquela voz que diz, filho, se desviar da direita ou para a esquerda, ouvirás a minha voz dizendo, o caminho certo é isso. Amém. E é Ele que nos faz entender, ouvir essa voz. E aqui, pastor, eu gostei muito quando fala que Salomão, ainda com as suas imperfeições, ele pediu a sabedoria para quê? Para estar à presença do Senhor. Então, o que a educação cristã faz, pastor? Ela tem que ser o instrumento diário da minha vida para eu me reconectar com Deus e usar diariamente a porção dobrada do Santo Espírito. E é a própria presença do Senhor dizendo, filho, eu vou lhe ajudar, o caminho certo é esse, siga. Então, e a sabedoria, né, professor, quando ela é vista na vida de alguém, essa pessoa está honrando a Deus, a pessoa olha, poxa, fulano é tão sábio, ele sabe se portar, sabe falar, sabe ouvir. Então a gente atrai as pessoas para Deus com o nosso testemunho. E olha, eu já vi pessoas sábias que não sabiam conversar, falavam errado, conjugavam verbos errado, pronomes errado, mas você via que era uma pessoa sábia, porque a sabedoria está além da letra, além do conhecimento acadêmico. Ela está em viver, ser feliz, superar circunstâncias. A gente vê casais onde os dois cônjuges são formados e pós-graduados, mas vivem se desentendendo. E você vai numa casa simples, onde não tem nem o ensino médio, mas se entendem, sabem se amar, se respeitar. Então a gente percebe que a sabedoria está além do acadêmico, né? E ela provê de Deus, que é a fonte. Então Salomão foi à fonte, pediu na fonte, desenvolveu, porque Deus deu para ele isso. Sim. Então o segredo está aí, se aproximar de Deus e buscar dele. Salomão, as pessoas iam ao seu encontro para o quê? Ouvir a sabedoria, não é? Ouvir. Pastor, o senhor falou uma coisa aqui, me permita, eu vou usar de uma coisa familiar.
A primeira ação sua na Igreja do Marco foi fazer o funeral da minha avó. Verdade. Não foi verdade? Foi. Logo quando a gente chegou. O senhor chegou, eu estava fora do país. Na véspera, ela me deixou no aeroporto. Eu tentei chegar a tempo, mas devido às conexões, eu não consegui chegar na hora do enterro, mas cheguei algumas horas depois. E pastor, várias vezes, quando necessitava de uma palavra, você sabe como é que é jovem, né? Aquela adrenalina toda, eu ia a quem tinha pouco estudo, só tinha o ensino fundamental 1, mas aprendeu a ler e escrever na Bíblia. E quando eu ia lá, ela pegava no meu braço, fazia um carinho e dizia: meu neto, me escute. Pastor, e falava tudo que eu pensava. Aí derramava a sabedoria. Ali era a fonte da sabedoria, mas era um reflexo da sua vida diária com Deus. A quem aprendeu a estudar, a ler e escrever na Bíblia. E hoje eu procuro, cada dia, estudar e aprender para que, eu sempre digo: Senhor, usa-me como instrumento vivo em Tuas mãos. Se for da Tua vontade, que eu fale alguma coisa, que ajude alguém, que eu esteja aqui como servo. Amém. Amém. Eu também admiro muitos idosos e eu também bebo da fonte quando posso conversar com eles. É verdade. Olha, Jaqueline Rodrigues diz: eu fui aluna do professor Zutonei, que bom vê-lo. Não revela nada, ó. Esse cabelo branco. Olha, tem alguém aqui que você conhece, hein, professor? Kelly Velasco. Precisamos ser igual a Salomão, pedir sabedoria diária a Deus. E essa é uma mulher de fé. Amém. Essa aí fala, a voz embarga. Amém. Um abraço, Kelly. Deus abençoe aí a Zuzu também. O Raimundo Costa: o ensino é reiterado por Jesus aos discípulos em Mateus 28:18, demonstrando autoridade e ordenando, como nos versos 19 e 20, o ide. Perfeito. E pregar a todo mundo. Perfeito. Interessante que ele fala, eu anotei aqui, pastor, não sei se vai dar tempo de eu falar, eu acho que dá, né, pastor? Só um pouquinho, eu sei que vai começar aqui, mas eu quero ir aqui, Mateus 28, lá, foi o Mateus que falou, não foi? Foi o Raimundo Costa. O Raimundo, obrigado, filho, você me fez lembrar, desculpa pelo filho, é carinhoso. Carinho, aham. Né? E aí, a grande comissão, lá em Mateus. E aí, olha, Raimundo, olha a dica que você deu aqui pelo chat pra gente. Jesus aproximando-se e falou, então primeiro Jesus instruiu. Ele instruiu. Ele disse o que era para fazer. E depois ele dá a ordem. E quando ele fala id, gosto muito dessa palavra id. E algum pastor aqui na Igreja do Marco falou isso, eu escrevi. Id significa intuito de evangelizar. E intuito de evangelizar. Um acróstico. Eu anotei a sigla e Raimundo, show de bola. Essa mensagem é para mim. Zutonei, id. Né? Fanuel, id. Raimundo, id. E fazer como? Fazer através da renovação. Né? Porque se nós formos fazer pela nossa própria vontade, sai uma coisa ruim. Só para fazer referência, eu cito a história da senhora que foi uma fonte de sabedoria para você, é a Dona Maria Russo, né? Aquele fez lembrança aqui do nome para deixar registrado. Minha avó Maria Russo. Muito bem. Bom, a gente está concluindo, professor, e a gente termina aqui os nossos comentários, participação, chegando à seguinte conclusão, na minha visão, de que a gente precisa ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é construída dia a dia com o uso da informação e do conhecimento obtido da palavra dele para eu ser uma pessoa sábia como ele é. Esse é meu pastor. Não é? Perfeito. E eu acho que não tem outra forma. Eu tenho que ir à fonte que é Deus, ser humilde, aprender dele, tomar sobre o meu ombro o fardo dele, o jugo dele, que é leve e suave, e avançar na caminhada, tendo lutas, tendo provas, mas crendo que ele é justo e fiel. E ele vai dar a vitória a todo aquele que nele crê e confia. Amém. E eu quero deixar, pastor, minha mensagem final. Alfred Toffler, eu gosto muito desse pensamento. Ele é um cara da administração, da gestão. Ele diz no seu livro que os verdadeiros analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever,
são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Uau! Isso quer dizer o quê? E aí, pastor, eu quero isso para a minha vida. Quando eu entendo que eu tenho que aprender do Senhor, mas eu também preciso desaprender, pastor. Desaprender a mentir, desaprender a fazer alguma coisa, desaprender a ter inveja, desaprender a minha natureza humana. Nós precisamos, como ser humano, desaprender muitas coisas. É porque Ele vai nos reaprender, nos ensinar. E aqui eu enxergo Moisés. Moisés fez 120 anos. Foi 40 para aprender. 40 para ir para o deserto. É desaprender. Desaprender. Mas os 40 últimos foi reaprender. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, nesse processo de educação e redenção, nós possamos um dia estar na Canaã Celestial, estarmos lá e lembrar desses momentos vividos, nessa bela, onde eu agradeço a sua participação, a sua contribuição. Muito obrigado. Pastor Fanuel, eu não tenho palavras para agradecer pelo convite. Nós que agradecemos. Que Deus possa nos abençoar sempre.